Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal WC Impacto. Exatamente, este canal existe para um propósito: edificar, consolar, ensinar e transformar a sua vida. E o seu entendimento sobre Deus vai crescer. Inclusive, esta semana fizeram uma pergunta interessante, ou seja, curiosa. Talvez a dúvida dessa pessoa pode ser a sua. Da onde saiu os gigantes? Essa foi a pergunta. Será que a Bíblia não está exagerando ao narrar os fatos sobre os Nefilins, a raça de gigante que viveu neste mundo? Vamos entender sobre isso? O que nós precisamos compreender que a palavra de Deus não é apenas um livro espiritual, exatamente, gente. Também é um acervo de documentos, ou seja, fatos que contam a legislação de uma nação, e não apenas as leis de uma nação. Não, há também os fatos que aconteceram, coisas vividas por eles, e através de inspiração divina eles foram escrevendo, e hoje esse acervo de documento formou-se a Bíblia, Holy Bíblia ou Santa Bíblia, ok? Então vamos entender isso dentro de um conteúdo histórico. E uma coisa que eu quero já te adiantar, que até a arqueologia, ela anuncia a existência de esqueletos de pessoas gigantescas. Exatamente, mas vamos dentro da palavra e vai ficar muito simples. Não perca a atenção desse vídeo. Observa. Gênesis capítulo 6, versículo 4 diz o seguinte: quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, nasceram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o meu espírito não ficará com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias haviam nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, eles deram filhos. Eles foram heróis no passado, homens de fama. Observa, a Bíblia está narrando um fato muito curioso. Está dizendo sobre filhos de Deus e filhas dos homens. Talvez você está pensando, mas pastor, não é a mesma coisa? Não. Os filhos de Deus eram os anjos, e as filhas dos homens eram os descendentes dos homens, literalmente falando. Como podemos entender isso? Simples. Naquele período, no Velho Testamento inteirinho, não era comum os homens chamarem Deus de Pai, e os homens não se viam como filhos de Deus. Na maioria, eles se viam como servos de Deus, e Deus apenas como Senhor. Por isso que, se você perceber, você vai observar que Deus, no Velho Testamento, é declarado na boca dos homens por meio de títulos, nomenclaturas. Observa, Deus é Jeová Jiré, Deus da provisão; Jeová Shalom, Deus da paz; Jeová Nissi, nossa bandeira; Jeová Tzidkenu, nossa justiça; Jeová Rafá, Deus que sara, e tantos outros títulos que foram colocados na pessoa de Deus. Quando você observa a vida de Jesus através do Novo Testamento em Mateus, ali, pessoal, você observa Jesus mudando essa mentalidade, colocando os homens para se relacionar com Deus de forma diferente, mais íntima. Na oração do Pai Nosso, ele já começa a mudar a ideia sobre quem somos e sobre quem Deus é para nós. Observa, Pai nosso que estás no céu. Pela primeira vez, os homens que todavia havia intitulado Deus, eles estão tendo um relacionamento então de intimidade, exato, chamando Deus de Pai. Então eles começam a entender que além de Deus ser Senhor, Deus também era Pai, e eles eram filhos de Deus, como nós somos filhos de Deus, nós que somos da fé. Agora, o que você tem que entender então, que a partir do Novo Testamento que as palavras filhos e filhas começou a ser citada. No Velho Testamento, filho de Deus aparece como anjos. Então o que nós devemos entender? Que os anjos, eles tomaram forma humanas e tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. A partir daí, nasceu-se então uma raça híbrida, ou, em outras traduções, gigantes. Agora, o que você tem
tem que entender de uma forma incontestável que a Bíblia está cheia de fatos de anjos tomando formas humanas para então dar recado aos homens. Isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com o sobrinho de Abraão, isso aconteceu com Gideão, isso aconteceu com Josué, isso aconteceu com Jacó no val de Jaboque. No entanto, Jacó chegou a brigar com os anjos simplesmente ali para obter ou obter uma resposta. O que nós devemos compreender acerca desse assunto, que anjos podem sim, naquele período bíblico, se transfigurar numa condição humana para entregar mensagens específicas aos homens. Agora, o texto de Gênesis ainda não é o suficiente para entendermos que aqueles filhos de Deus eram os anjos. Agora, se você ler no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, você vai encontrar algo no mínimo interessante, que vai nos dar uma base maior para reforçar que os filhos de Deus é os anjos. Observa, diz a Bíblia então nesse texto de Jó, capítulo 1, verso 6, que no dia que os filhos de Deus vieram apresentar diante de Deus as suas obras, veio entre eles a Satanás. O que nós devemos entender, que a Bíblia está falando sobre os anjos indo apresentar suas obras de trabalho para Deus, e entre os anjos estava ali a pessoa de Satanás. Compreende isso? Então, linkando os dois textos de Gênesis, capítulo 6, versos 1, e de Jó, capítulo 1, verso 6, é muito claro esse texto nos afirma sobre os anjos no Velho Testamento sendo intitulado como filhos de Deus. Interessante isso, né? Então, quer dizer, pastor, que os anjos, pelo fato que a Bíblia está nos narrando, eles entraram em forma humana e coabitaram sexualmente com as mulheres, e daí nasceram os nefilins, as raças de gigantes? Exatamente. Agora, se você procurar saber na Bíblia, o que é que aconteceu com esses anjos que eles corromperam literalmente a natureza e o formato de vida que Deus estabeleceu para eles? Antes de te explicar isso, eu preciso te mostrar que Deus criou esses seres, incluindo nós, mas Ele não nos manipula se tratando do nosso livre-arbítrio, incluindo os anjos. Eles também podem escolher, seja A ou seja B. E estes anjos, mesmo sendo anjos, escolheram tomar forma humana e coabitar com as mulheres. Agora, quando eles violaram esse princípio de vida estabelecido por Deus, eles sofreram algumas consequências. Se você analisar no livro de Judas, literalmente você vai encontrar algo tremendo. Livro de Judas, capítulo 1, versículo 6. E os anjos que não guardaram o seu ministério, mas deixaram a sua própria habitação ou condição santa, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Observa o que a Bíblia está dizendo. Houve uma punição para os anjos que violaram o limite estabelecido por Deus. O que é que aconteceu? Eles foram guardados literalmente nas trevas até o dia do juízo. Alguém pode estar pensando, mas pastor, esses anjos não foi a terça parte que narra no livro de Ezequiel daqueles que caíram na rebelião com Lúcifer? Não. Por que não? A Bíblia fala de anjos que estão presos até o dia do juízo, e a Bíblia também fala sobre demônios que estão soltos, atormentando pessoas. A terça parte das estrelas que caíram do céu é outro assunto e para outro dia. Mas o que eu quero te informar é que esses anjos que coabitaram com essas mulheres não estão soltos. Então não são os demônios. A Bíblia não dá o título de demônios para eles. Não. A Bíblia dá o título de anjos, porém aprisionados. Ok? Agora, se você perceber, os demônios, eles estão matando, eles estão roubando, eles estão destruindo, eles estão soltos, atuando nesse exato momento. Agora, esses anjos, eles não estão soltos e muito menos atuando. Eles estão, pelo texto de Judas, aprisionados. Em que dia eles serão soltos para determinado juízo? Literalmente, no livro de Juízes. Ou seja, no dia de Juízes, que narra lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e diante. Quando o final, ou o findar de todas as coisas vierem à tona. Agora, o que nós devemos entender também, no livro de 2 Pedro, narra algo muito curioso, que nos dá um entendimento ainda melhor. 2 Pedro, capítulo 2, gente, versículo 4. Pois Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismo
tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Observa, então, que esses anjos não têm como ser os demônios que estão trabalhando e nem muito menos os principados nem a potestades. Por quê? Os principados e potestades e dominadores do ar, eles estão atuando, destruindo muitas coisas. Estes anjos, eles não estão atuando e nem solto, eles estão aprisionados, aguardando simplesmente o dia do juízo. Por isso que a Bíblia diz que os anjos de Gênesis, que habitaram-se com as mulheres e mantiveram relações sexuais com elas, o que é que foram reservados? Eles não zelaram do ministério deles, que Deus havia dado. Então eles estão presos e não soltos. Ok? Agora o que eu quero te mostrar aqui é uma janela ampla para que você então possa, através dessa contextualização, chegar a um entendimento específico. Uma das coisas também, fora da Bíblia, mas a história da evolução humana conta sobre algumas civilizações, astecas, maias, os incas, os gregos, as civilizações dos efésios, os romanos. Por exemplo, na mitologia dos gregos existiu alguns deuses na boca deles, como Poseidon, que era conhecido como deus do mar, como Zeus, que era conhecida como deus dos céus, e literalmente eles viviam no Olimpo, e também tem o Hades, que é conhecido como os deuses do inferno, das baixas regiões, e até a Afrodite, que era conhecida como a deusa do amor. Agora você já deve ter assistido alguns filmes desse que contam um pouquinho dessa história das nações, inclusive das nações dos gregos, que eles simplesmente entendem que era possível esses deuses como Zeus, Poseidon, Afrodite ou Hades saírem da sua condição espiritual, tomarem forma humana e habitar-se então com essas mulheres. E nasciam-se, segundo a mitologia grega, os homens que eram recebidos o nome de semideuses, que então recebiam famas. Inclusive, quem é que não já assistiu aquele filme chamado Hércules? O Hércules, na mitologia dos gregos, eles entendem que é filho de Zeus com um ser humano, ou com uma mulher, precisamente falando, por isso que ele herda então aquela força fenomenal, segundo a mitologia. Não que eu acredite, estou explicando um pouquinho da história. Muitas coisas que essas civilizações criaram veio de uma forma distorcida da palavra de Deus. Agora, o que eu estou explicando é as narrações da Bíblia e também as histórias catalogadas por estas civilizações antigas. Ok? Não cabe aqui determinar certo ou errado. Estou explanando, então você, através de um raciocínio maduro e inteligente, chegue a uma conclusão. Se você perguntar para mim, pastor, qual é a tua opinião sobre todos esses fatos? Eu fico com a Bíblia, porque nós perguntamos e a Bíblia responde. E o que é que ela responde? Ela responde sobre anjos que tomou forma humana, coabitou-se sexualmente com mulheres, nasceram híbridos, raças de gigantes e, consequentemente, esses anjos foram literalmente punidos, não estão soltos e nem atuantes. Eles estão literalmente presos, aguardando o dia do juízo. Então essa é a verdade em que eu acredito. Agora, posso te fazer um convite? Se inscreva no canal WC Impacto, faça as suas perguntas, exerça os seus comentários. Não é um canal manipulador que tem a razão total ou absoluta. Estamos aqui para ouvi-lo. Mande as suas perguntas e nós vamos estar interagindo, você e eu, internauta. Deus abençoe a tua vida. Seja bem-vindo sempre. Todas as quartas, 8 horas da noite, um canal tremendo, WC Impacto, para mudar a sua vida, edificar a sua vida, esclarecer coisas e totalmente saudável. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.